Olá! Recentemente foi publicada no Diário Oficial da Cidade a Lei 17.502, que institui a Política Municipal para a Garantia, Proteção e Ampliação dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus familiares. E é sobre esse assunto que vamos conversar com Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência. Obrigado por você participar do nosso programa inclusivo mais uma vez, Cid. Poxa, Roberto, eu que agradeço, né, a honra, né, e a oportunidade de estar aqui com você discutindo questões tão importantes para a cidade. Todas as vezes que você esteve no nosso programa foi para falar de coisas importantíssimas, principalmente o trabalho que a Secretaria tem desenvolvido para essa população que necessita desse trabalho, né? Então, eu que agradeço que quando você vem para cá, você tem conteúdo, você tem alguma coisa para mostrar. Bom, obrigado. Eu acredito muito isso, né? Quer dizer, ao nosso esforço pessoal, meu esforço e da equipe, mas, Roberto, você que acompanhou todo esse processo, né, um gestor como eu só consegue fazer essas coisas se o gestor mor, né, se o prefeito tiver não só alinhado, tiver, né, sensível à causa e dando espaço para a gente trabalhar. Ô, secretário, essa lei da qual nós falamos na abertura do programa chega para reforçar leis federais, né, que já existem. Então, eu te pergunto, que lei é essa, do que ela fala e por que a necessidade de um reforço municipal? Bom, excelente pergunta. É, Na verdade, as leis federais, elas acabam sendo meio genéricas, né? Elas são um grande guarda-chuva. E nós precisamos, no âmbito municipal, criar, né, leis, e nós fizemos isso. Eu vou falar disso daqui a pouco, né? Continuando aí, explicando no contexto que isso aconteceu. Nós precisamos de leis específicas, leis que falem da atuação do município naquela causa, ou naquele assunto, naquele tema, naquela questão. Então, na verdade, essa lei, ela diz o quê? O que não existia antes. Então, ficava um limbo jurídico e uma incerteza com relação de quem era a responsabilidade. Agora, a gente botou no preto no branco da lei e a gente sabe quais são as atribuições, as responsabilidades do município no que tange a proteção, a atenção à pessoa autista. Quando você falou de que as leis federais é praticamente um guarda-chuva, né, que ela dá o norte, né? Então, a lei federal, a lei municipal veio, por exemplo, para esmiuçar isso, explicar melhor, trazer quais novidades ela traz dentro da lei federal, essa lei municipal, qual é a novidade que ela traz? Então, ela diz, essa lei diz qual é a responsabilidade e atribuição do município. Então, por exemplo, ela fala de centros-dia para pessoas com autismo, que é algo muito importante, muito necessário. Ela fala de como deve ser a atenção à pessoa autista na saúde, né, na atenção básica. Ela fala dos CAPs, né, como deve ser o trabalho nos CAPs. Ela diz como deve ser o trabalho nas escolas, né? Então, de fato, você falou certo, ela esmiuça, só que ela esmiuça dizendo o que o município deve fazer. Porque se a gente ficar só na lei federal, não diz o que o município deve fazer. Então, o que acontecia até então? Um certo empurra-empurra entre município e Estado, dizendo que isso era atribuição de um ou que era atribuição de outro. Agora fica claro o que é atribuição do município. E o município, principalmente o município como né, o município de São Paulo, tem uma obrigação enorme com relação à questão do autismo e com relação a outras questões. Não só no tocante à atenção que o município vai dar aos seus munícipes autistas,
mas ao exemplo que vai dar para o resto do país, porque nós temos, né, as políticas mais avançadas em quase todas as questões relativas a pessoas com deficiência. Então, esse é um dado importante, é o exemplo que São Paulo dá também a outras cidades, não só do estado, mas do país como um todo. Eu acho interessantíssimo isso que você falou, pelo seguinte, se a gente pegar outras leis, né, você vê lá os julgamentos do Supremo Tribunal Federal, de juízes e tudo mais, então todas as vezes que há uma interpretação, ou seja, às vezes um julgamento sobre o julgamento do juiz, né, uma fala sobre aquilo, os advogados são os primeiros a falar, a lei tem interpretação, né? Cada um interpreta a lei de uma maneira diferente. Então, as leis federais, elas realmente são assim, elas apontam o norte. A partir do momento que você traz isso para o município, aí não existe mais a questão da interpretação, existe a questão de falar assim, ou você aplica ou não aplica. Então, e outra, esse processo foi um processo muito interessante, uma construção que uniu executivo e legislativo, a exemplo de outras leis que foram aprovadas nos últimos tempos, como a lei de atenção à pessoa com doença rara, a lei da bengala verde, que é para a pessoa com baixa visão, e outros projetos de lei que nós estamos propondo agora, especificamente com relação ao nanismo e com relação à deficiência intelectual. Por quê? De novo, as leis federais ou mesmo estaduais, elas são genéricas, elas têm que ser usadas, elas têm que ser genéricas o suficiente para poderem ser usadas no Brasil, no país como um todo, com as diferenças que a gente tem de região para região. Aqui não, aqui a gente pegou esses grupos que precisam de uma atenção especial e de recursos específicos nessa atenção, e estamos junto com o judiciário, com o legislativo, em total sintonia, né, com vários vereadores aí, criando essas leis específicas. Certo. Então, que dizem, olha, município de São Paulo, com relação ao autismo, você tem que fazer isso. Com relação ao nanismo, suas atribuições são essas. Então, isso é uma grande vitória para esses segmentos, porque agora sim a gente tem algo que uma demanda antiga das mães, principalmente das famílias que têm filhos autistas, né, para que a cidade de São Paulo tivesse uma atuação mais contundente. Por sinal, Roberto, acabou de chegar para mim um processo, né, vindo da Casa Civil, para que a gente comece a pensar na regulamentação dessa lei. Okay. Então, agora um grande avanço, a aprovação e depois a sanção da lei, e agora o próximo desafio, que nunca isso é sempre complexo, é o desafio da regulamentação dessa lei, ou seja, nós saímos de algo genérico, partimos para algo mais específico, e a regulamentação especifica ainda mais, né? Ela chega a detalhes do que o município tem que fazer em atenção a esse segmento da sociedade. Tá bom, então você já me disse aí, no meio da sua fala, que a SMPED teve uma participação ativa para ajudar a colocar essa lei. Eu pergunto para você, como é que a SMPED vai trabalhar agora para fazer com que essa lei seja cumprida? Então, primeiro, né, como eu disse, a gente fazer uma regulamentação que seja factível, que seja viável, que seja executável. Porque, né, quando você fala de lei, a lei, segundo o Golfredo da Silva Teles, que foi meu professor da São Francisco, né, ela tem que estar harmonizada com a situação ética vigente. Por isso que tem tanta lei no Brasil que não pega, porque são leis que são paternalistas ou são feitas de cima para baixo e que não dizem respeito, não estão harmonizadas com o que a sociedade
espera daquele tema no momento. Então, sempre o desafio do legislador é esse, criar leis que podem ser executadas. Sim. E, no nosso caso agora, né, além do desafio que a gente teve de criar uma lei que fosse executável, né, que fosse viável, agora é o desafio de pormenorizar essa lei, ou seja, especificar ainda mais essa lei via regulamentação, chegando em mais detalhes sobre o que deve ser feito para atender esse público, no caso específico, as pessoas autistas. O texto reforça a ideia de que as pessoas têm que ser matriculadas ou têm que ser colocadas em salas comuns na escola Sim. regulamentar. Sim. E por que você considera importante que a pessoa com autismo ou outras deficiências seja matriculada numa escola regular junto com todos? Qual a importância disso? Olha, esse é o processo de inclusão, né? A gente tem que começar isso, ou seja, essa inclusão em algum lugar, e o melhor lugar para começar essa inclusão é na escola. Eu entendo muitas famílias que têm medo da educação inclusiva e gostariam de ver seus filhos, né, em educação especial. Mas o problema não é discutir a educação inclusiva ou a educação especial. O tema é equipar as escolas, equipar a sala de aula, capacitar os professores para que essa educação inclusiva seja uma educação realmente né, que mereça o nome, né, que as salas de aula, que os professores estejam devidamente capacitados para poder exercitar essa educação inclusiva como ela deve ser. Então, as cidades, as escolas, né, ao longo desde 2014, quando virou obrigatório a educação inclusiva, elas já deviam ter se aparelhado, capacitado antes de 2014. Então, muitas delas pelejando, em muitos locais do Brasil, imagina esse país enorme, pelejando aí, de fato, né, tendo muita dificuldade para criar modelos de educação inclusiva que sejam né, realmente inclusivos. Ok. Né? Então, essa é a grande questão. A grande questão é a educação inclusiva estar devidamente equipada, preparada, né, para valer esse nome que tem. E a gente sabe que em muitos lugares não é assim. São Paulo tem uma situação diferenciada, positiva, mas, né, a imensidão desse Brasil tem de tudo. Ô Cid, nós vamos para um rápido intervalo. Estamos conversando hoje com o Cid Torquato, secretário municipal da Pessoa com Deficiência, sobre a Lei número 17.502, que institui a política municipal para a garantia, proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista e seus familiares. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já.